Oi pessoal, eu sou o Felipe, doutor em microbiologia. Vou continuar nossa série de vídeos sobre probióticos, aqui em nome da Aplacon. E o tema do nosso vídeo de hoje é conservação dos probióticos. Para entender melhor como conservar os probióticos, antes eu vou explicar para vocês como funciona o processo usado para a produção desses probióticos, quais as características das embalagens e quais os principais fatores que causam a perda de viabilidade desses micro-organismos. Para a produção dos probióticos, as bactérias são cultivadas e concentradas para que haja grande número de células. Cada cápsula de probiótico possui 5 bilhões de bactérias ou mais. Essas células são então submetidas ao processo de liofilização. A liofilização nada mais é que um processo de secagem por sublimação. Relembrando, sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Na liofilização, as bactérias são congeladas e submetidas a temperaturas menores que menos 30 graus Celsius e colocadas no vácuo. O vácuo serve para alterar o ponto de sublimação da água, fazendo com que ela passe mais facilmente do estado sólido para o estado gasoso. A grande vantagem desse processo é que as membranas celulares das bactérias se mantêm íntegras e estruturas internas, como por exemplo as proteínas, não são degradadas. Depois de liofilizados, os probióticos são colocados em cápsulas. No caso dos probióticos produzidos pela Claire e comercializados pela Aplacon, essas cápsulas envolvem uma matriz composta por polissacarídeos extraídos de plantas marinhas, o Intact. Esse foi o tema de um vídeo anterior da nossa série. Se você não viu, vale a pena dar uma olhada. Essas cápsulas são então colocadas em frascos para serem comercializadas. Os frascos são escuros, não permitem a entrada de luz e vêm com um agente dessecante no interior, geralmente a sílica gel. Vamos então agora para os principais fatores que causam a perda de viabilidade dos probióticos comercializados. São eles: iluminação, temperatura, umidade e o tempo de armazenamento. A principal reação química responsável pela degradação de probióticos liofilizados é a reação de oxirredução. Moléculas orgânicas presentes nas bactérias possuem grande quantidade de elétrons, que são necessários para que essa reação ocorra. Tanto a presença de luz quanto temperaturas mais elevadas favorecem reações de oxirredução. O ambiente úmido favorece o crescimento de micro-organismos. Tanto bactérias quanto fungos precisam de água para poder crescer. Se os frascos de probióticos forem submetidos a ambientes úmidos, há uma maior possibilidade do aparecimento de micro-organismos contaminantes. A umidade também permite que bactérias liofilizadas absorvam água e saiam do estado latente em que se encontram. Sendo reativadas, essas bactérias produzirão metabólitos como ácidos orgânicos, que tornarão o ambiente ácido e impróprio para a sobrevivência dos probióticos, aumentando suas perdas. A temperatura também é um fator essencial para o metabolismo dos micro-organismos. Os probióticos de certas bactérias e fungos possuem temperatura de crescimento ideal de 37 graus Celsius, e diversas bactérias se desenvolvem otimamente em temperatura ambiente. Temperaturas baixas, ao contrário, diminuem a atividade desses organismos, fazendo com que haja menor crescimento e liberação de metabólitos. É importante lembrar que o fator tempo é fundamental nos casos que eu acabei de citar. Quanto mais tempo o produto levar para ser consumido, maior a perda de bactérias viáveis. Um longo período de tempo associado à presença de luz, umidade ou temperatura elevada, evidentemente aumenta consideravelmente a perda de micro-organismos. A Claire realizou um experimento para verificar a influência da temperatura na perda de viabilidade dos probióticos. Cápsulas foram mantidas a 4, 23 e 30 graus Celsius. Os probióticos mantidos a 4 graus Celsius, que é a temperatura de geladeira, não tiveram perda de viabilidade por todo o período do experimento, 10 meses. Quando mantidas em temperatura ambiente, a 23 graus Celsius, houve uma perda de viabilidade de 15% já no primeiro mês. Mas o produto teve uma boa estabilidade até o 5º mês. Depois disso, as perdas de viabilidade chegaram a 50%. Já as cápsulas mantidas a 30 graus Celsius
tiveram perda de viabilidade durante todo o período do experimento, mostrando que essa temperatura não é adequada para sua conservação. No caso de doses terapêuticas, onde se consomem 2 ou mais comprimidos por dia, um frasco de 30 comprimidos dura pouco tempo, o que minimiza as perdas. Já no caso de doses de manutenção, onde se consome menos que um comprimido por dia, esses frascos podem durar meses, e aí tem que se tomar cuidado com o armazenamento. E como é que a gente faz para armazenar? Lembrando tudo que a gente viu. Frasco fechado, sem entrada de luz, pouca umidade com o dessecante dentro do frasco e baixa temperatura na geladeira. É bom lembrar que esses produtos são importados. O tempo de transporte para o Brasil mais a liberação na alfândega pode ser maior que um mês. Se você somar isso ainda o tempo de prateleira, quando a gente fala do armazenamento em casa de 15 dias, a gente pode estar falando de um tempo total de armazenamento de 2 meses ou mais. Por isso, é importante armazenar da melhor forma possível esse probiótico. Ainda que os probióticos não estejam viáveis quando ingeridos, eles podem nos auxiliar. Bactérias mortas possuem antígenos que estimulam o nosso sistema imune. No entanto, não vai haver colonização do intestino e nem o nosso corpo vai se beneficiar de características das bactérias, como, por exemplo, a liberação de vitaminas. Assim, é importante que o armazenamento seja feito da melhor forma possível para manter a maior potência dos probióticos. A Aplacon segue as recomendações da Claire, fabricante dos produtos, e sugere que os probióticos sejam mantidos no escuro, em geladeira e tomando cuidado para evitar que o frasco seja exposto a umidades altas. Esse foi o nosso vídeo sobre conservação dos probióticos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários e até a próxima.